Olá, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um conteúdo desse canal. E este é o resultado do pedido das pessoas que assistiram o meu vídeo que tinha como título Quem tem medo do liberalismo teológico? E eu pedi para comentar, quem tivesse interesse, num vídeo sobre método histórico crítico. E como várias pessoas comentaram, estou eu aqui gravando esse vídeo super necessário para atender principalmente a quem fez esse pedido, quem participou lá com a gente. E para você que não viu aquele vídeo, vou deixar a tela final para você poder acompanhar também, porque vai acrescentar nos seus estudos. Então esse é um vídeo bem legal, que eu vou mostrar o processo histórico, o que significa basicamente essa metodologia. Vou dar dicas de leituras também e você precisa ficar até o final para não perder nada do que a gente vai falar por aqui. E é claro, você pode apoiar esse canal deixando seu like nas nossas postagens, nos nossos vídeos e também comentando, compartilhando com os seus contatos. E se você ainda não se inscreveu, é só se inscrever e clicar no sininho para ativar todas as notificações. Bom, hoje em dia nós devemos imaginar que o método histórico-crítico ele é indispensável para determinarmos o sentido dos textos antigos. São textos, nós estamos falando de textos de 2.000, 3.000, 4.000 anos mais antigos do que nós, além do nosso tempo, né? É claro que não temos os originais desses textos, não se tem nenhum original, seja do Antigo ou do Novo Testamento. O que nós temos são cópias das cópias das cópias. Trabalhos feitos por editores, por copistas, por tradutores, e nós temos acesso a textos antigos, né? E os especialistas procuram os textos que são mais antigos, os textos que são mais confiáveis, os textos que têm melhor qualidade, tanto de tradução quanto de preservação. Então, esse já é um dado que mostra como é necessário um método que aborde a questão bíblica, a questão textual, autoral, de uma maneira técnica, de uma maneira criteriosa. Uma vez que a Bíblia ela é a palavra de Deus escrita em linguagem humana antiga, nós precisamos de ferramentas que nos ajudem a compreender como esse texto foi formado. Diferentemente do que alguns pensam, o texto bíblico, seja do Antigo ou do Novo Testamento, não nasceu pronto, não caiu do céu, e nem tampouco foi um processo simples e instantâneo que de uma vez só a pessoa teve uma visão, uma revelação e escreveu todo o seu livro. Não é assim que acontece. Os livros são resultados de anos e anos de contextos, de pequenos textos que são anexados a outros textos que combinam com ele. Livros grandes, como os Evangelhos, como livros do Pentateuco, eles passam por um processo redacional longo, que passa por gerações em alguns casos, né? E até textos mais curtos, como, por exemplo, o livro de Obadias, que é o único texto de capítulo único do Antigo Testamento, não foi escrito numa mesma época, por uma mesma pessoa, de uma única vez. Passaram por ali alguns autores diferentes. E nós temos um histórico sobre essa metodologia que vai desembarcar no período mais moderno, contemporâneo da história e vai criar o que nós conhecemos hoje como método histórico-crítico. Lembrando que na antiguidade, os grandes intérpretes da Bíblia faziam uma interpretação alegórica. E numa interpretação alegórica, vale aquilo que estiver na imaginação dessa pessoa que está interpretando. Muitas pessoas estranham os métodos liberais, o método histórico-crítico, porque estão acostumados a pregar ou então estão acostumados com pregadores que interpretam o texto bíblico apenas de maneira alegórica.
e de uma maneira alegórica absolutamente aleatória, absolutamente espiritualizada, sem conexão com o processo de formação e com o contexto, seja textual ou seja histórico daquela passagem em questão. Na antiguidade, nós já temos casos de pessoas que resistiram a interpretações alegóricas da Bíblia. Por exemplo, Teodoro da Mopsuestia, que desenvolve um método que leva em consideração a história e o contexto ao se interpretar uma passagem bíblica. Porém, as ferramentas de que dispunha o Teodoro naquela época eram bem rudimentares e ele não tinha acesso a 1/10 do conhecimento que nós temos hoje na Idade Contemporânea. Orígenes faz um trabalho interessante na sua Hexapla, que é um documento produzido por ele em que ele procura estudar os textos bíblicos de uma maneira crítica, de uma maneira analítica, embora o próprio Orígenes também tenha contribuído para uma visão bastante alegórica dos textos bíblicos, quando ele entende que a Escritura é como ser humano numa velha visão tripartite desse ser humano de corpo, alma e espírito, mas isso a gente pode explicar num outro vídeo que tenha mais a ver, né? Jerônimo, grande tradutor da Bíblia para o latim, o responsável pela Vulgata de São Jerônimo, e Santo Agostinho de Hipona, eles fizeram uso do estudo da Hexapla que foi produzida pelo Orígenes. Na Idade Medieval, nós temos um homem chamado Nicolau de Lira, que viveu no século XIII, que criticou as interpretações alegóricas feitas ainda no seu tempo, e ele faz uma crítica muito veemente em relação a isso. Caminhamos já para a Idade Moderna e nós temos no Iluminismo um aprimoramento de elementos literários, que são usados não apenas para se estudar os textos da Bíblia, mas para estudar textos literários, principalmente textos antigos, como textos de Platão, textos da filosofia grega e outros textos também. Nós temos outros pensadores modernos e contemporâneos que elaboram essa metodologia, porque as pessoas acham também que o método histórico crítico era um método que perseguia a igreja, que não tem nada a ver com isso, era um método que pessoas se juntaram e criaram instantaneamente, mas não é assim. Uma pessoa propõe uma ferramenta, usa essa ferramenta, outras pessoas da academia veem que ela funciona, aplicam também, depois outros corrigem um ponto, aprofundam outro ponto, acrescenta outra ferramenta que até então não se tinha conhecimento, levantam uma crítica, através daquela crítica novas discussões acontecem, e é assim que uma metodologia vai se aprimorando ao longo do tempo. O método histórico crítico é um método que surge na academia como uma ferramenta para se interpretar o texto bíblico, não através da fé, não através do dogma ou da doutrina, porque isso é papel da igreja. E esses homens entendem esse processo e o que eles querem analisar e investigar é o processo de formação textual, é a autoria dos textos bíblicos, porque não se tinha conhecimento técnico de nenhuma autoria dos textos bíblicos. Mas e os textos bíblicos que têm o nome dos autores logo de cara? Esses nomes eles são colocados pela tradição religiosa. Os nomes dos evangelistas foram nomes dados pelos pais da igreja lá na antiguidade, baseado na tradição. Não se tinha conhecimento técnico, até porque isso nem é uma crítica para aquela época. Naquela época não se tinha ferramentas para se chegar à análise de autorias do texto bíblico e de formação redacional também. Era um processo bem difícil e aqueles homens do passado fizeram, com as ferramentas disponíveis, um trabalho muito brilhante, por sinal. Duas datas são importantes na construção do método histórico crítico contemporâneo. Primeiro é 1678, século XVII,
quando Richard Simon afirma que Moisés não pôde ter sido o autor do Pentateuco, e ele apresenta elementos técnicos para isso, e eu já fiz um vídeo aqui falando sobre essa questão. O Richard Simon propõe a chamada hipótese documental clássica, em que o Pentateuco que nós conhecemos seria o resultado de pelo menos 4 fontes diferentes. E é claro, depois disso, essas teorias foi sendo criticada, avançada, aprofundada, corrigida. Muitos teólogos de lá para cá falaram e descobriram várias coisas, mas todos concordam que não foi mesmo Moisés quem escreveu o Pentateuco. Isso não poderia ser possível por uma questão técnica, né? Isso não é hipótese, isso não é teoria, isso já é conhecimento consolidado. Assista ao vídeo que eu fiz falando sobre isso também. E depois a data de 1787, quando Johann Philipp Gabler propõe uma separação entre o dogma e a interpretação do texto bíblico. O dogma fica por parte da igreja, por parte da teologia sistemática, e a interpretação exegética por parte da academia, baseada nas ferramentas de interpretação que vai sendo desenvolvido tempo a tempo. Também temos outros nomes importantes, como o J. Griesbach, que é o primeiro a produzir uma crítica textual do Novo Testamento. Temos, por exemplo, o Gunkel, que disse que nós somos ignorantes com relação às datas e autorias dos textos da Bíblia, até porque não se tem os originais, e essa é uma investigação difícil, minuciosa e trabalhosa que deve ser feita. E no século XIX, as descobertas e a tradução da pedra de Roseta do Egito e da pedra de Berristum, produzida na Babilônia, nos trouxe luz de que havia contextos históricos envolvendo a construção da Bíblia. Claro, essas pedras são em outra cultura, não estão falando da Bíblia diretamente, mas textos bíblicos que teoricamente se passavam nos mesmos contextos históricos relatados pela pedra de Roseta, pela pedra de Berristum, e que essas informações históricas nem sempre batiam harmonicamente. Então, esses especialistas percebem que precisam investigar essas informações. O método histórico crítico, ele ganha esse nome por 2 elementos. Primeiro, ele é histórico, porque lida com textos antigos e busca situá-los nos seus contextos históricos específicos. Não é analisar um texto de 2000 anos com a luz do século XX, XXI ou XIX, mas é procurar situá-lo no seu contexto histórico, no contexto em que ele foi desenvolvido, no contexto em que ele se deu e chegou àquele texto em questão. É histórico também porque elucida o processo de sua forma final. Os textos não surgiram prontos como esse que nós conhecemos na nossa Bíblia. Ele foi passando por processos até chegar nessa versão final. E ele é crítico porque ele não parte do pressuposto da fé. Não é que ele é contra a fé, mas metodologicamente a interpretação parte de ferramentas científicas que aborda aspectos históricos e literários para chegar a conclusões textuais. A grande maioria era pessoa de fé, mas a ferramenta usada não é a fé, até porque, se for a fé, cada um tem uma fé e vai chegar a uma interpretação diferente uns dos outros, e não teremos mais controle nenhum, e nem teremos mais como saber quantas interpretações foram possíveis. E quem faz interpretação baseada na fé são as igrejas, que apoiam na sua própria fé, na sua própria maneira de enxergar o texto bíblico, o que não tem critério de que realmente o texto queria dizer aquilo nenhum. Algumas perguntas introdutórias para o método histórico crítico. Perguntas sobre autoria, data, local de composição e conteúdo. São as perguntas iniciais
para essa investigação. E também a crítica textual que procurava e procura, claro, até hoje, determinar os mais antigos e os melhores manuscritos que se tem à disposição. E também tem a análise filológica que, com o passar do tempo e o desenvolvimento dessas ferramentas, a análise filológica passou a ter uma importância muito grande. Filológico é aquilo que estuda as línguas, a gramática, a semântica, o sentido das palavras, como elas se harmonizam, como elas tinham significado quando foram propostas, quando foram escritas, ou quando foram propostas pelos editores, pelos copistas, pelos tradutores desses textos até chegar a nós hoje em dia. Também aborda a diferença de gênero literário que há nos textos da Bíblia. E isso faz com que gêneros literários específicos sejam interpretados especificamente, de maneira própria. E nós possibilitamos algumas coisas quando nós conhecemos o método histórico crítico. Primeiro, ele nos possibilita saber que a Bíblia é uma coletânea de escritos e de escritores, que dentro dos próprios livros passou por ali vários escritores diferentes, de épocas diferentes e redatores diferentes. Um caso clássico é o caso de Isaías, que nós temos os textos de Isaías, até o capítulo 39, do Deutero-Isaías, do capítulo 40 até o 55, e o do Trito Isaías, do capítulo 56 até o 66, que foram autores diferentes, em épocas diferentes e em lugares diferentes também. Segundo ponto, o método histórico crítico nos possibilita saber que os escritos tiveram uma longa pré-história, um longo contexto, e não nasceram prontos e nem foram construídos instantaneamente. Ele também nos possibilita saber que houve diferenciação das formas e gêneros literários dos livros da Bíblia. E também o método histórico crítico possibilitou a produção de muitos comentários exegéticos e uma metodologia que até hoje é usada pelos principais especialistas em Bíblia do Brasil e do mundo. Quer duas dicas? Poderia dar várias, é claro, mas eu vou dar duas dicas introdutórias que servem apenas como exemplos de livros que baseiam suas pesquisas no método histórico crítico. Vou deixar os links aqui se você quiser adquiri-los também. Se você fosse aluno do nosso curso de teologia, você recebe dicas de livros, referências bibliográficas semanalmente, com aulas, com profundidade, tanto na área de Bíblia, sistemática e pastoral. Você pode ser, é só se tornar membro Café Completo que você participa. Mas olha essa dica daqui, ó, Bíblia na Igreja. É uma coleção de teologia bíblica da editora Loyola, uma coleção espetacular, todos os livros são muito bons, desse autor, o Joseph Fitzmayer, que também é um grande autor biblista, falando sobre a relação da Igreja Católica com o método histórico crítico. E a Igreja Católica lida com essa questão de uma maneira muito séria, porque entende que para a análise bíblica contemporânea é indispensável a abordagem do método histórico crítico, e esse livro fala como é o método, o que ele faz, qual a sua importância, por que a Igreja o abraça e assim por diante. Tá? A Bíblia na Igreja e também esse livro, olha, o Israel Bíblico, da Melanie Mitz, da editora Paulinas, que ela também aborda na sua pesquisa histórica e arqueológica o método histórico crítico. Tem gente fazendo arqueologia com método alegórico, valendo qualquer coisa. Mas esse texto, assim como os textos do Finkelstein e outros grandes nomes, é baseado num método histórico crítico que traz com muita precisão alguns elementos importantíssimos do texto bíblico. Então, são duas sugestões, como eu sugiro também que você deixe esse like no vídeo que você acabou de ver, que você o compartilhe e que você dê sequência e assista também o vídeo que vai aparecer aqui na tela final.
Um abraço e até o próximo conteúdo.